Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Rafael na área. E hoje vamos tratar um pouquinho sobre literatura. Vamos falar sobre o romantismo. Quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, o que estava rolando na época. Então vamos tratar um pouquinho sobre o seu contexto histórico. Professor, por que o romantismo? Cara, o romantismo ele foi meio que o gatilho para que hoje eu fizesse essa licenciatura. Tranquilo? Eu ainda sou acadêmico, não sou formado, mas quero trazer do coração o meu conhecimento para vocês. Objetivo dessa aula. Tem-se como objetivo que os alunos consigam identificar o contexto histórico do romantismo e suas principais características. Tranquilo? Muito bem. O romantismo é um movimento artístico e cultural que que privilegia as emoções e a subjetividade do indivíduo. Contrário ao objetivismo e às tradições clássicas de perfeição, ele apresenta uma visão do mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e a liberdade de pensamento. Então ele vem, digamos que, rebatendo o que vinha acontecendo ali, o classicismo. O romantismo, ele foi um movimento artístico que nasceu lá na Europa, no século XVIII, e durou até meados do século XIX, quando começou o realismo. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música, a arquitetura, entre outros movimentos. Aí esse movimento foi vindo, se transformando, e ele chegou no Brasil somente ali no fim do século XVIII. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Pensando nessa realidade, essa escola literária aí, ela vem com a base de sentimentalismo romântico e de escapismo pelo suicídio. Mas professor, como assim escapismo pelo suicídio? É isso aí. O cara amava demais sua mulher ali, o amor não era correspondido e ele queria provar que o amor dele era verdadeiro e que ele não conseguiria viver sem ela. Então se ela não queria ele ia lá e se matava para provar o seu amor por ela. Mas professor, qual que foi a primeira obra que trouxe pra gente essa realidade do romantismo? Cara, a primeira obra que trouxe essa realidade pra gente foi O Sofrimento do Jovem Werther, de The Goethe, em 1774, tá? Lá na Alemanha. Então, eu tenho do século XVIII até o meados do século XIX, o romantismo chegando ali em contrapartida a tudo que estava acontecendo, certo? Vamos falar então sobre as principais características. Na literatura, as principais características do romantismo são a oposição ao modelo clássico, ou seja, a oposição ao que vinha acontecendo ali, que vinha sendo trabalhado lá no arcadismo. Tranquilo? Estrutura de texto em prosa longa. No caso vai ter um romance romântico ali longo, porque a narrativa é longa e falando dessa relação amorosa e às vezes uma relação amorosa com tristeza, já que na maioria das vezes não tinha um final feliz. O que nem eu disse para vocês, era o suicídio. Desenvolvimento de um trama central. Isso porque existia uma trama central ali, uma trama gigante, digamos assim, rodeada de outras tramas pequenas ao seu redor. Narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo. O indivíduo passa a ser ao centro das atenções, porque ele só pensa no seu sentimento, na sua dor, certo? O surgimento de um público consumidor, os folhetins. Por quê? Os folhetins era, digamos que, o jornal da época ali, onde era publicado os capítulos dos romances. O uso de versos livres, de versos brancos. Então a poesia era um pouco mais solta, um pouco mais leve ali, tá? Diferente do classicismo, que tinha um padrão. A exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria. Então, eles colocavam como se a sua cidade fosse a melhor, como se o seu país fosse a melhor, e até mesmo a dimensão territorial era importante aí para eles questionar que sua natureza era melhor, que sua pátria era melhor. A idealização de uma sociedade do amor e da mulher. A criação de um herói central ali, de um herói nacional. Então, para eles ali, um herói nacional, os europeus no caso, eles tinham como referência os cavaleiros medievais, que defendiam sua pátria, lutavam guerras, etc. Tinha também o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais. Então o exagero,
a intensidade, o amor sofrido, a derrota de ego, a frustração e até mesmo o tédio era muito colocado nos romances. Subjetivismo e egocentrismo, então, que nem eu já disse, eles eram o foco, eles eram, como a gente diz hoje, eles olhavam somente para o seu umbigo. Saudades da infância, por quê? Porque eles pensam que na infância não tem a maldade, não tem esse sofrimento todo que existe hoje. E a fuga da realidade, eles queriam fugir dali, que nem eu falei, a válvula de escape deles muitas vezes era o suicídio. Tranquilo? Por fim, vamos fazer uma retomada. Então vamos dar início à nossa retomada. Na aula de hoje, então, estudamos sobre o contexto histórico do romantismo, quando aconteceu, lembramos que foi lá no século XVIII, até o meados do século XIX. Onde aconteceu, sabemos que começou lá na Europa, né? Depois, aí no finalzinho do século XVIII, que veio para o Brasil. Tá? Vimos também suas principais características, que é a oposição ao modelo clássico, o desenvolvimento de um trama central, estrutura de texto em prosa longa, narrativa ampla, ressurgimento de um público consumidor, versos livres, exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, idealização de uma sociedade, do amor e da mulher. Criação de um herói central ali, de um herói nacional, sentimentalismo, supervalorização, subjetivismo e egocentrismo. Então o exagero, a intensidade, o amor sofrido, a derrota de ego, saudades da infância e a fuga da realidade. Na próxima aula vamos falar sobre o romantismo em Portugal, o romantismo no Brasil, os principais autores e as principais obras, né? Romantismo em Portugal e principais autores vai meio que se juntar ali, porque a gente vai falar muito sobre Almeida Garrett, que foi quem trouxe ali o romantismo para Portugal, certo? Foi um dos principais romantistas do país, tranquilo? E entre as suas principais obras está Camões, Viagens na Minha Terra, o Alto de Gil Vicente, A Dona Branca, certo? E sobre Viagens na Minha Terra, essa viagem realmente aconteceu, tipo, 3 anos antes ali da obra ser publicada. Ele fez uma viagem, saiu da sua cidade, que é Lisboa, foi visitar um amigo seu lá em Santarém. E durante essa viagem ele foi fazendo relatos, anotando o que via, o que passava em seus pensamentos sobre sua pátria e sobre o que estava acontecendo ali no momento. E isso meio que se tornou um diário de viagem, que futuramente virou um folhetim. Mas isso é assunto para a próxima aula, tranquilo? Me despeço de vocês aqui, um forte abraço, professor Rafael, e até a próxima.